Olá, amigos. Voltamos aqui. Estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo vídeos curtos. Somos da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro. Estamos no capítulo 2, falando Meu Reino Não É Desse Mundo. No vídeo anterior, a gente teve a oportunidade de abordar os bastidores da condenação de Jesus, da forma mais sórdida possível, as atitudes farisaicas que estavam em torno, unindo os poderosos materialmente, os poderosos em termos de poder do sacerdócio, aqueles que cultuavam Deus e achavam que tinham a procuração única. E ambos os lados ficaram temerosos com Jesus, que pudesse ou ser o rei dos reis materialmente, ou o rei dos reis espiritualmente aqui na terra. E atuaram de bastidores. Agora, vamos falar mais diretamente sobre o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, abordando a vida futura, a realeza de Jesus e o ponto de vista. Lá no item 1, tem o diálogo de Pilatos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? E respondeu Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe Pilatos, então: És, pois, rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou o rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Ora, vamos lá. Quando Jesus fala que meu reino não é desse mundo, ele claramente fala da vida espiritual, das diferentes classes evolutivas, dos diferentes órbes que existem para todos os níveis evolutivos. E fala claramente que ele não é rei de nada, que o reino, o local onde ele habita, cujo rei é Deus, é em outro plano, é em outro local, é em outro mundo. E nos dá a noção que existem outros mundos que não só a Terra. Então Jesus fala fatidicamente de questões espirituais, questões evolutivas, dos habitáculos para os níveis diferentes dos espíritos na escala evolutiva. Mas nem por isso é entendido. Claro, Pilatos, governador da Judéia, representante legítimo do Império Romano, defendia os interesses e era uma pessoa extremamente materialista. E não tinha condições de dialogar e entender aquilo que espiritualmente Jesus falava e abordava. Como não se deu por satisfeito com a resposta, porque ele nada entendeu, essa é a verdade, Jesus falou: se o meu reino fosse aqui, a minha gente houvera combatido para que eu caísse nas mãos dos judeus. Ora, ele também era judeu, Jesus, mas caísse nas mãos daqueles sacerdotes que tinham atitudes farisaicas, atitudes que combatiam, que ele foi condenado pelos sacerdotes por algo que ele não cometeu. Então, se fosse no mundo dele, Jesus, já seria um mundo excelso e não existiria corrupção, nem orgulho, nem vaidade, nem poder, tentativa de usurpar poderes. Por isso que ele não cairia nas mãos de judeus, porque lá não existe nada disso no nível evolutivo que ele habita, dos quais nós, seus irmãos, um dia habitaremos também. E Pilatos, como uma criança que aprendeu a andar, que aprendeu a falar, se reporta a um quase máximo catedrático possível. És, pois, rei? E continua a pergunta. E Jesus respondeu: Tu o dizes, não eu. Só vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. E foi o que Jesus veio fazer aqui. Jesus foi o co-criador do planeta Terra, governante do orbe terrestre,
co-criador da obra divina. Jesus é que veio e poderia mandar qualquer outro, mas ele próprio veio para a exemplificar e falar sobre o amor, sobre a fraternidade, a irmandade e sobre Deus. Deus, deixando claro que Deus não era aquela visão mais tacanha que Moisés tinha trazido, que um Deus duro, contundente, punitivo, mas era importante naquela época ser assim um Deus contundente, senão ele não conseguiria controlar aquelas tribos, várias tribos, milhares de pessoas, 40 anos pelo deserto. Então a visão de Jesus estava adequada à época, e Jesus veio modificar, trazendo um Deus de amor justo, imparcial, um Deus de amor, misericórdia, fraternal, que é o bem de todos nós, que nos criou para que nós venhamos a evoluir e chegar à perfeição. E ele fala mais: aquele que pertence à verdade escuta a minha voz, porque nós estamos cansados de ouvir sem escutar. Os nossos ouvidos, eles são seletivos. Os espíritos, os bons espíritos nos intuem a todo momento. A nossa voz da consciência fala e grita a todo momento e nós cansamos de fazer as escolhas erradas. E claramente, Jesus, quando fala que meu reino é desse mundo, ele fala da vida futura, da possibilidade de evolução, possibilidade de encontrar nossos amores, possibilidade de espiar aqueles erros e consertar tudo aquilo que a gente destroçou no passado. E essa visão ampliada e esperançosa da vida futura nos abre um horizonte muito vasto, um horizonte para um ponto. Nós estamos vendo um ponto diante da eternidade, diante do infinito. Logo, não seria mais lícito, dentro desses conhecimentos, que nós tivéssemos mais calma, mais equilíbrio, mais sensibilidade, mais doçura, que nós nos esforçássemos mais para sermos pessoas melhores, que nós nos preocupássemos menos com o dia a dia, com as questões materiais, que nos assoberbam em mais de 90% da nossa cabeça e do nosso tempo. Mais, bem mais do que isso. A fração do que nós dedicamos ao próximo e as questões da mente, da higienização mental, é muito ínfima. E é muito pequeno e muito ingrato com Deus diante dessa possibilidade do infinito que nós temos de vida. Então nós devíamos ter uma visão mais real, mais realista do futuro. Mas coitado daqueles que não têm essa visão, que dão nessa vida tudo que podem, porque acham que será o fim, a morte. Esses vão espernear e brigar por tudo, quinhão por quinhão, e querem aproveitar tudo materialmente falando, até o quão puderem, porque esses não têm a esperança, as consolações que nós temos. Bendito seja aquele que crê em algo mais. Bendito daquele que crê na vida futura. Bendito daquele que crê na magnitude de Deus, que não nos criaria para uma vida apenas. Para quê? Que obra seria essa? É duvidar da inteligência de Deus. Mas a questão relacionada à conquista de bens materiais é fundamental nós entendermos que é lícito nós usufruirmos de tudo que nós licitamente conquistamos pelos nossos esforços. As leis divinas nos impelem à evolução para que nós nos intelectualizemos, para que nós construamos um planeta melhor, para que nós venhamos a evoluir, subsistir aos nossos, evoluir e usufruir, mas também ajudar o planeta a evoluir e ao próximo, com orientações, com esclarecimentos, com oportunidades de emprego, com ajudas para minimizar o sofrimento alheio. Então, Deus não condena o usufruto, Deus condena os excessos, porque os excessos, eles estão no caminho contrário ao que leva a Deus. Eles nos prendem à matéria, aos deleites materiais, e impedem com que nós nos elevemos espiritualmente. Com relação à realeza de Deus, Deus nunca foi rei monárquico de título, mas Deus, ou Jesus,
A realeza de Jesus. Jesus nunca foi rei, mas a realeza de Jesus foi a maior do que qualquer rei monárquico e nobre que teve na face da terra. Dele nos lembraremos eternamente pela sua realeza moral, de bondade, de magnitude. A realeza e a bondade que nós devemos colocar no nosso dia a dia com os bons exemplos para alicerçar nossa caminhada e tornar ela mais passível de serem ultrapassadas. E aí está o ponto de vista que se trata esse capítulo também. Aquele que vê o futuro, a infinitude das possibilidades lá na frente, deveria prestar atenção para tomar atos e ações visando o futuro espiritual. E assim, os percalços, as dificuldades da vida, eles vão se tornar tão menores do que são, mas eles serão menores na medida que nós estejamos à disposição para ultrapassarmos e acreditando que tudo se clareará e tudo tem uma finalidade. Para aqueles que assim não pensam, tudo fica tão mais difícil, fica praticamente impossível de ser transponível. Tá bom, meus amigos? Esse capítulo também vamos falar em seguida sobre a realeza terrestre. Fiquem todos com Deus, forte abraço.